Antes de mais nada, só colocar a tabela aqui do Campeonato Brasileiro, que é sempre bom, né? Especialmente quando o Cruzeiro está no topo. Mas a gente vê que o Cruzeiro caiu aí para terceiro lugar na tabela devido aos jogos neste final de semana, né? Especialmente a vitória do Palmeiras sobre o Botafogo por 1-0. O Flamengo que ganhou, né, é líder, 43 pontos, Palmeiras 39, Cruzeiro 37, o Bahia fecha o G4 com 33 pontos, Botafogo em quinto lugar e São Paulo em sexto, aí ambos com 29 pontos conquistados até o momento. Mirassol, adversário do Cruzeiro nesta noite, está com 28 pontos em sétimo lugar no campeonato, sétimo lugar na tabela, e com 3 jogos a menos do que o São Paulo, por exemplo, né? O Mirassol tem 2 jogos a menos que o próprio Cruzeiro, vai chegar a 18 hoje. Nessa rodada 20, nós tivemos Fluminense 2, Fortaleza 1, Ceará 1, Bragantino 0, Vitória 2, Juventude 2, Sport 2, São Paulo 2, Corinthians 1, Bahia 2, os jogos de sábado, e no domingão, adulto Ney, Santos 0, Vasco 6, Atlético Mineiro 1, Grêmio 3, fora os ameaços, Inter 1, Flamengo 3, Botafogo 0, Palmeiras 1, com a ajudinha da arbitragem. Meus amigos, que vocês viram aí de interessante nessa rodada, de bom e de ruim? Antes da gente falar do Cruzeiro, faz eu vou falar um Noves Fora não, faz um 6 afora aí do que foi a rodada do Brasileirão pra gente. Emerson, no geral, eu não gostei do que foi esse início de retorno do Campeonato Brasileiro. Dá para a gente destacar principalmente as vitórias de Flamengo e Palmeiras, como falamos no início, né? Os dois vencendo jogos difíceis fora de casa. Flamengo um pouco menos, porque enfrentou um Internacional completamente reserva, e logo no início mostrou a sua força, né? E aí o Palmeiras, como você bem pontuou, até fazendo um jogo interessante, mas contando com uma ajuda da arbitragem, porque houve um pênalti claro do Giai no Joaquim Correia, que foi ignorado pelo David Oliveira Lacerda no campo, e especialmente pelo Rodolfo Toschi Marques na cabine do VAR. Mas, enfim, foram resultados tensos para o Cruzeiro, pensando em disputa por liderança, que o Cruzeiro ainda está, né? Afinal de contas, se vence hoje, fica aí por 3 pontos novamente do líder e volta à segunda colocação. Agora, pensando em termos de G4 até G6, também acho que tiveram alguns resultados que não foram legais. Eu até falo do Fluminense, por exemplo, que venceu Fortaleza logo na abertura da rodada, porque o Fluminense vai ficar com 2 jogos a menos do que o Cruzeiro, depois que o Cruzeiro entrar em campo hoje, né? Então vale destacar, é um Fluminense que pode se aproximar do Cruzeiro, pode brigar por ali. O empate do São Paulo, no geral, foi ok, mas a gente sabe que o contexto do jogo estava indicando até uma derrota do São Paulo. Quase que o São Paulo ainda consegue uma virada depois do empate, mas enfim, foi ok. Acho que a derrota do Botafogo, pensando em termos de Copa Libertadores da América, que é o principal objetivo do Cruzeiro, foi interessante. E aí, para mim, um dos piores resultados foi a vitória, né? O triunfo do Bahia fora de casa contra o Corinthians, que eu sinceramente não esperava. Então, no geral, pegando essa parte de cima, são resultados que de alguma forma pressionam o Cruzeiro a fazer um bom resultado contra o Mirassol. E por mais que eu não acredite na força do Mirassol lutando por Libertadores até o fim, acho que o Mirassol talvez seja um caso parecido com o do Bragantino, em breve vai começar a cair um pouco por limitações de elenco, mas nesse início de segundo turno ainda é o Mirassol que está na parte de cima. E o Cruzeiro não pode dar munição para o seu adversário, né? Porque hoje, por exemplo, se o Cruzeiro perde para o Mirassol fica aí por 3 pontos do Cruzeiro, tendo ainda 2 jogos por fazer. Então, podendo aí igualar em termos de número de pontos, caso vença os seus 2 outros jogos. Querendo ou não, hoje é um confronto direto, né? Porque as duas equipes estão na parte de cima e o Mirassol está tentando fazer história nessa primeira edição de Série A. São ingredientes aí que reforçam essa responsabilidade do Cruzeiro de fazer bem o seu papel hoje como visitante, como tem feito, né? Se eu não me engano, dentro do Brasileirão, são 6 jogos seguidos como visitante que o Cruzeiro não perde. Então, é um alento que a gente tem mesmo com os desfalques. E aí, depois de ter perdido para o Santos, que tomou ontem de 6-0, o Cruzeiro precisa, logo na rodada seguinte, já reagir, né? Como foi lá contra o Botafogo, o Cruzeiro tinha perdido para o Ceará e na rodada seguinte já venceu o Botafogo. Acho importante mostrar esse poder de reação logo na rodada seguinte, para não dar margem para uma oscilação mais brusca. Ainda está
tá tudo sob controle, mas hoje, olhando principalmente o que foi esse início de rodada, nem o empate me deixaria satisfeito, não. Acho que o Cruzeiro precisa realmente lutar, passar por cima dos desafios para buscar 3 pontos diante do Mirassol. Acho que de positivo somente o confronto do Botafogo, né? Porque acho que vale a gente ter em mente, né, que todos os, pelo menos para mim, né, todos os clubes que hoje estão ocupando a faixa superior da tabela são times que têm potencial técnico para estarem onde estão, incluindo, claro, o Cruzeiro. Acho que o Fluminense também, acho que vem também numa pegada mais positiva e levando em consideração que todas essas equipes fortes, na minha interpretação, têm jogos a menos que o Cruzeiro, né? Acho que isso gera um impacto de atenção por parte do Cruzeiro, mas com certeza acho que foi uma rodada mais negativa para o Cruzeiro do que positiva, né? A vitória do próprio Palmeiras, o Bahia, o Flamengo também, se desprendendo um pouquinho até se comparado do segundo para baixo, acho que liga um sinalzinho de alerta. Mas acho que o Cruzeiro, estando dentro desse pelotão da frente e tendo ainda os pés no chão e a frieza de sempre estar falando, né, que nós estamos em busca da classificação e não brigando por título, embora em algum momento isso seja possível também, o Cruzeiro está focado no título, mas eu acho que isso é um bônus, né? Isso não tira o mérito da campanha do Cruzeiro, que está vivendo o que está vivendo dentro dessa competição. Mas, como disse o Caio, acho que reforça esse compromisso que o Cruzeiro terá pela frente contra o Mirassol, de começar o retorno pontuando e através, quem sabe, aí de uma vitória também. Assim como aconteceu no primeiro turno, o Cruzeiro encarando o Mirassol, mesmo um confronto difícil, conseguiu uma vitória. Acho que dá para se pensar assim no retorno também, né? De encarar o Mirassol fora de casa e trazer os 3 pontos na bagagem. Acho que essa é a nossa torcida. Eu acho que o grande destaque ainda dessa rodada, e aí fugindo um pouquinho desses confrontos dos possíveis adversários diretos do Cruzeiro, acho que ficou mesmo nessa questão do Santos e Vasco, né? Acho que mostra ali, mesmo o Santos sendo o mandante, mas jogando no Morumbi, um campo até então neutro, fica um pouco dessa questão de será que não dava para o Cruzeiro ter ido melhor contra o Santos? Eu tenho certeza, né? O Vasco fora de casa conseguiu fazer 6 gols no Santos, né? Por que não o Cruzeiro poderia ter vencido e convencido, né? É uma pena isso não ter acontecido. Claro, tem a questão da arbitragem também, que acabou tendo um impacto direto no resultado, mas agora é focar no que o Cruzeiro pode fazer, embora a gente tenha que estar sempre em alerta com os nossos adversários direto, mas se a gente fizer a nossa parte, vamos ficar sempre mais próximo do nosso objetivo dentro da temporada. É claro que os 2 piores resultados para o Cruzeiro nessa rodada foram a vitória do Palmeiras e a vitória do Bahia, né? Mas eu acho que dá para o Cruzeiro, e o Cruzeiro precisa de estar focado em se recuperar. O Caio lembrou aí do confronto, né, que o Cruzeiro acabou sendo derrotado diante do Ceará e se recuperou fora de casa contra o Botafogo, e eu acho que agora o Cruzeiro vai precisar de se esforçar para fazer o mesmo. A gente sabe da força que o Mirassol tem dentro dos seus domínios, mas o Botafogo também tinha, né? O Botafogo, a última derrota para o Botafogo dentro dos seus domínios pelo Campeonato Brasileiro tinha ocorrido contra o Cruzeiro, no outro Campeonato Brasileiro. Então o Cruzeiro pode fazer o mesmo, repetir o mesmo feito diante do Mirassol. A gente sabe e vai ter que ponderar a questão dos desfalques, né? 2 aí jogadores são muito importantes, no caso de Lucas Romero e Christian, acho o Kaique também muito importante, mas esses outros 2, a gente fica sempre naquela apreensão de quem serão os substitutos. Acho que o torcedor do Cruzeiro hoje, apesar da pouca idade, tem muito mais confiança, por exemplo, no Cauã Prates, do que, por exemplo, no Alas, que poderia ser um dos substitutos do Lucas Romero. Mas acho que tudo isso o Cruzeiro tem condições de passar por cima e ir em busca de uma vitória, porque é muito importante para as pretensões do Cruzeiro, que é uma classificação para a Copa Libertadores de maneira direta. Então, se o Cruzeiro vence hoje, ultrapassa o Palmeiras, volta à segunda colocação, e aí, da sequência, o Cruzeiro vai ter mais tempo de descanso para poder se preparar para um outro confronto dentro de casa, diante do Internacional. Então, acho que é entrar muito focado hoje, muito concentrado, entendendo que é um adversário que tem suas qualidades, que não está na 7ª colocação do campeonato à toa, apesar de ser um projeto que está vivenciando sua primeira rotina de primeira divisão, mas eu tenho confiança de que o Cruzeiro tem condições de retornar
do interior paulista com um bom resultado. É concentração, é estar todo mundo ligado e não perder as oportunidades que o Cruzeiro acabou desperdiçando diante do Santos. Não dá para a gente esquecer o erro da arbitragem, mas fica muito ruim, né? Depois que a gente vê ali o Cruzeiro sendo superado pelo Santos, o Santos tomando 6 gols dentro de casa, é um adversário que vai brigar até os últimos momentos do campeonato na parte de baixo da tabela, e o Cruzeiro não poderia ter desperdiçado a oportunidade de vencer o Santos dentro de casa. Mas agora são águas passadas e é entrar focado para se recuperar diante do Mirassol e aí, quem sabe, iniciar esse segundo turno do Campeonato Brasileiro com o pé direito. O Bernardo mandou uma mensagem aqui que eu concordo muito. O Cruzeiro hoje vai definir se a rodada foi positiva ou negativa. E se a gente parar para pensar bem, né? Tô nessa, Flamengo... viu, Caramujo? Oi? Tô nessa. Sim. Rodada que o Cruzeiro ganha nunca vai ser uma rodada ruim, viu? Claro que assim, podemos ter uma rodada que o Cruzeiro vence, ela fica mais do que perfeita, mas eu espero hoje aí uma vitória aqui e aí falarei com mais propriedade sobre a rodada, viu, Caramujo?